Bom, nós estamos recebendo aqui o Tiago Fonseca. Tiago, prazer te conhecer pessoalmente, tudo, né? Tudo bom. Consultor financeiro. Isso. E nosso amigo Rui. Está viajando, Rui? Estava viajando. Santa Catarina? Fim de semana em Santa Catarina. Nasceste em que cidade lá? Qual Concórdia. Foi? Concórdia. Beleza. Aquela uma zona bonita lá, né? Muito bom. Pelo ranking nacional, Concórdia ficou entre as primeiras em termos de padrão de vida e situação de modo de vida e para morar, de vida. qualidade de vida e para morar mesmo, né? A própria cidade é padrão hoje no Brasil. Que beleza. Então, aliás, tem que ser Santa Catarina, né? Tem que ser Santa Catarina. Aliás, a Veja publicou aí dias atrás uma pesquisa do Instituto Nacional, que tem renome internacional, e Paraná e Santa Catarina, eu volto a dizer que foram dois estados que não foram governados pelo PT, são os de maior qualidade de vida do Brasil, em termos de segurança, em termos de qualidade de vida, em termos de custo de vida, enfim, sobretudo, não tem crise financeira do Estado, seja catarinense ou paranaense, ou seja, onde o PT andou, e não é perseguição ao PT, isso aí são dados estatísticos, onde o PT andou, ele arrasou as finanças do Brasil, nós sabemos, e de todos os estados. O Rio Grande do Sul teve o azar, os gaúchos dizem que são politicamente evoluídos, teve o azar de ter dois governos do PT. Aí não tem como, a crise foi pior ainda. Quer dizer, um já é ruim, imagina dois. O Lívio, lá na década de 80, de 90, fim da década de 90, que tirou afora, embora daqui, outros vários investimentos, e depois o senhor Tarso Genro, que foi pior ainda. Quer dizer, e a crise não tem fim nesse estado aqui do Rio Grande do Sul. Bom, de qualquer maneira, vamos falar coisas boas aqui. O Tiago está aqui conosco, e o Tiago é da Ideal Cred. Ideal Cred. E nós sabemos que hoje, né, Tiago, o crédito é importante, vocês trabalham com consignados, né? Consignado, minha finalidade lá é INSS, previdenciário e funcionário público, né? Tudo a ver com o teu convidado aqui, consultor previdenciário, né? O nosso amigo Rui. A gente lá na empresa, a gente foca bastante na questão do aposentado, que hoje procura bastante, devido à crise do país, claro, também procura bastante a área de consignado, fazer um empréstimo. A necessidade do aposentado hoje é uma necessidade bem grande. Quando o Tiago diz a necessidade do aposentado, diz assim, tem milhões, o Rui deve confirmar isso aí, de famílias que dependem da renda do aposentado, sobretudo no interior do estado, né? Então é importante. Como é que essa é uma grande diferencial, né? É uma grande vantagem para o aposentado em relação ao crédito fora dessa área. O crédito para aposentado, né, o previdenciário, ele tem uma diferença tremenda do empréstimo pessoal, né? Mesmo os juros do aposentado ser um pouco alto, não se compara ao empréstimo pessoal, né? E o bom é que o empréstimo previdenciário ele tem 30% sobre o salário. Ele não ocupa todo o benefício. Ele só compromete 30% no máximo. Eu até gosto de lei, né? salientar, deixar bem claro que tem filhos, às vezes que não concordam. Meu pai vai fazer empréstimo, vamos supor, vai comprometer todo a margem, a linha, né, que tem do benefício. Não. A Previdência, ela determina 30%, né, sobre o salário. Que é uma coisa prudente, né? Porque daqui a pouco essa pressão de casa, de repente, poderia comprometer toda a aposentadoria e compromete toda a vida, enfim, toda a própria família, né? Não, e muitas vezes também o aposentado, pelo fato dele... Não porque a pessoa se aposentou, a pessoa não tem que estar pedindo ao filho, né? O aposentado, às vezes eu vejo muito pelo lado que ele não quer estar pedindo algo para o filho, quer ele resolver administrar a vida dele. Exatamente. Ele trabalhou um bom tempo. Que faz bem, né? Ele trabalhou um tempo, um período para isso, né? Chegar na idade dele ali ter, né, como arcar com as contas dele, e ele tem, né, essa utilização, né, para fazer com o que ele quiser, né? Que é o benefício dele, ou o valor que ele quiser investir. Né? O pessoal que está interessado aí na Ideal Cred, o Tiago, como é que pode fazer o contato? Porque, na verdade, não adianta nós ficar dizendo que o aposentado já sabe as coisas, as condições e tal, a maioria das condições, né? Mas chega lá e faz uma negociação com eles. Qual é o telefone de vocês lá, Tiago? Tem o 3019, né? 58... tem o 3019, 5819. Tá. E tem... 3019 e 5819. Vamos deixar só um ar, porque senão confunde as pessoas. Então, 3019 5819. E aí a Ideal Cred fica ali na Siqueira Campos. Isso. Número 1170. 1170. Sala 4. Sala 4. Primeiro andar. Primeiro andar. Então, o pessoal chega lá, pode fazer quanto tempo libera? O cara está meio apressado. Quanto tempo pode liberar, a média de tempo de liberação? Agora teve o reajuste, né? Que teve de janeiro, está liberando entre 10, 15 dias úteis, né? Liberando
super rápido. E o atendimento lá também, eu sei, o atendimento é rápido, é cordial, né? É bem direto. Cordial, tá? de segunda a sexta, cafezinho, das beleza. 9, é um horário diferenciado que é das 9 às 18 horas, né? A gente trabalha num horário integral longo mesmo, vai até às 18 horas, né? Então, tá, olha aqui, é 3019 5819, ligue para lá, fale com o Thiago e com a Nara, que trabalha lá com você, que são gerentes lá da Ideal Crédito. Então, faça, você que é aposentado, você que é da família, tem um aposentado e quer fazer esse consignado para aliviar um pouquinho, aliás, porque essa é época de crise mesmo, né? Tem que pagar, né, o Rui? Verdade. IPTU, IPTA, IPVA e material escolar. Muitos aposentados bancam o material escolar dos netos, né, dos filhos, enfim. Então, é essa hora de chegar lá. Obrigado, Thiago, pela tua presença. Obrigado. Para ficar um pouquinho. Rui, e aí, qual é o destaque de hoje? Silvio, eu até ia comentar sobre essa greve dos médicos peritos, mas eu prefiro deixar para a semana que vem, que a gente vai ter mais tempo para avaliar esse retorno. E eu queria comentar essa semana. Essa semana. Eu queria comentar sobre essa alíquota da empregada doméstica, porque agora com a guia eletrônica, que engloba o fundo de garantia, etc., ela deixou de existir o código 1600. Então, pessoas que gostariam de contribuir por um valor maior, acabam esquecendo que o código, por exemplo, 1007, que é o código do antigo autônomo, pode ser utilizado perfeitamente se esse empregado que eles têm não se enquadra como doméstico. Por exemplo, pela legislação trabalhista, até 2 dias por semana você não precisa recolher o INSS do teu empregado. Você pode fazer um recolhimento como autônomo perfeitamente por um valor que for acordado entre ambas as partes. Não fica limitado pelo salário mínimo, mas sim limitado pelo teto contributivo, né? Por exemplo, o teu contratado pretende pagar sobre R$2.000 por mês. Perfeitamente. Quanto é que ele ganha por mês? Em 2 dias por semana? 1.000. Não há problema. Ele ganha 1.000, mas recolhe sobre R$2.000. Ele tem como fazer uma programação bem melhor da sua aposentadoria sem ficar limitado, adstrito ao salário que ele recebe, né? Essa é a vantagem. Quanto a categorias, isso serve para o motorista, serve para o jardineiro, serve digamos, para babá, para aquela cuidadora, né? Qualquer um desses se enquadra como doméstico e pode recolher sobre o valor que estiver ao seu alcance entre o mínimo e o teto máximo contributivo, independentemente do salário que receba, ou como diária, ou como salário mensal. Oi, uma questão que essa semana veio à tona aí foi a questão o governo está querendo fazer essas mudanças na Previdência Social, mas o partido do governo está contra isso, a questão do limite de idade de aposentadoria. O que se comenta é que, talvez por medida de economia, o governo sabe que vai se estressar com essa alteração. Então, os 2 primeiros movimentos foram no seguinte sentido: se atacaria, num primeiro passo, a mulher. Faria o seguinte: a aposentadoria por idade passaria dos 60 aos 65, para equiparar com a aposentadoria por idade do homem. Até porque se sabe, né, como esses dados atuariais, os dados pela Previdência Social, levam em conta a questão da expectativa de vida, nós sabemos que a mulher tem mais anos de vida, em termos de expectativa, do que o homem. Correto. E sob esse ponto de vista, seria uma injustiça o homem, né? Do ponto de vista da aposentadoria, é injusto o homem que dura menos não ter... Sim, sempre se falou sobre isso, né? Então, nesse momento onde há uma intenção de modificar a Previdência, esse seria o primeiro passo. O segundo é modificar, então, a aposentadoria, né? Tanto uma como a outra. Aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher se aposentaria também aos 35, né? E por idade, aos 60, seria aos 65. Parte dessa culpa, se diz, é das próprias mulheres, né, que querem igualdade com os homens, né? Então, a igualdade não é só nas coisas boas, que seriam benefícios para ela, mas também essa equiparação entre os dois, né? Essa questão de gênero, de igualdade de gêneros, que é uma barbaridade que estão fazendo, enfim. É verdade. Então, segundo se comenta, é que como vai haver reação, né? Então o governo pensa o seguinte: vou
atacar onde a reação é pelo menos metade do que poderia ser, porque a metade masculina não vai reagir. Né? É verdade. E como o Congresso tem 80% ou mais de homens do que de mulheres parlamentares, então é certo que a reação vai ser menor que se fosse atacar globalmente uma reforma previdenciária. Tá bom, então a semana que vem vamos conversar sobre os médicos peritos. Os médicos peritos, que é uma coisa fantástica, né? Eu fico preocupado assim, porque o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, tem um slogan de uma propaganda que é assim, como é que chama? Faz bem para a saúde. A verdade faz bem para a saúde. Mas isso só quando interessa para o sindicato dos médicos. Por que o seu Argolo, que é o presidente, né? Aí diz que os médicos são prejudicados. E quando os médicos prejudicam, por exemplo, uma população inteira, que são os aposentados, o que o seu Argolo tem a dizer? O que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem a dizer? Isso sim é tripudiar, que os médicos tripudiam sobre uma população indefesa, frágil, que está precisando urgentemente disso. Então, eu defendo, por exemplo, não sei, até que o Rui talvez tenha alguma... que a Previdência faça contratos com médicos privados, credencie médicos privados numa ocasião como essa, porque é impossível. E agora os médicos peritos vão receber o que não trabalharam. É justo isto? Será que isso é justo? A sociedade aceitaria isso? Aceita isso? Não trabalhou em qualquer país do mundo civilizado, que tem autoridade, que o governo tem autoridade, não trabalhou, não ganhou. Então, hoje se faz greve, baderna, depredação e tal, e não acontece nada, absolutamente. Esse é o problema desse país. Nós temos que ter autoridade. O governo perdeu a autoridade há muito. Esse governo perdeu a autoridade há muito, não tem nem mais porque está aí. E agora, nós temos aqui que criar uma cultura de fazer com que o pecador, o transgressor, seja punido. No Brasil, não é esta impunidade que faz isso. E os médicos previdenciários, os médicos os peritos da Previdência Social, dão um exemplo claro do que é tripudiar em cima da população. E o Sindicato dos Médicos, nem está aí. A verdade, nessa hora, faz bem à saúde. Obrigado pela presença de vocês, então. Um rápido intervalo e já voltamos.